Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera, nós estamos começando mais um GorpaCast da editoria de tecnologia e eu sou seu amigo Rafael Dias. Eu sou o Vinícius Liberato e eu sou o Leon Gomes. Não, o Leon Gomes não compareceu hoje, pessoal. Perdão. Então, hoje é comigo, né, e com o Vinícius Liberato, mas um assunto tão importante, tão bacana também de se falar, né, Vinícius? Exatamente, nós vamos falar sobre tecnologia na medicina, sobre os equipamentos avançados. Sim, e é impressionante, né, como a medicina tem avançado nesses últimos tempos, né, Vinícius? A gente falou muito de computador, de armas, mas a gente não falou, a gente falou pouco, na verdade, da medicina. A gente falou dos antibióticos, sim, né, na Guerra Mundial, e nós falamos do raio-x também. Do raio laser. Do raio-x a gente falou. Raio-x a gente falou também, deu uma pincelada? Sim, deu uma pincelada. Hoje vamos falar um pouquinho mais profundo, né, nessas questões. Vamos focar, de fato, na tecnologia da medicina. E é interessantíssimo, né? Um assunto pertinente a todos nós. Com certeza, né? Nossa saúde, né? Óbvio. Então, Vinícius, o que você pode trazer para nós de notícia aí, cara? Cara, eu queria saber, Rafael, se você já fez uma ressonância magnética. Rapaz, eu nunca fiz isso daí. Eu fiz quando eu era criança, cara. A ressonância magnética é assim, tu entra no tubo e tu fica lá, tipo, uns 45 minutos, tá ligado? A máquina fica girando em volta de ti e faz um barulho horrível, assim, e tu fica meio que confinado, é um negócio bem ruim. Você tava acordado quando fez isso? Sim, acordado. E aí tu fica aquele barulho horrível em volta da cabeça, o lugar é extremamente apertado, né? E aí dá uma agonia, tem gente que passa mal. Não, é isso, por isso que eu tava falando, acordado deve dar uma agonia incrível, né? Não, dá sim. Eu não me lembro muito bem, porque eu era bem pequeno, mas muita gente passa inclusive mal. Agora, o pessoal tá fazendo uso de realidade virtual para suavizar essa experiência para quem faz a ressonância magnética. Numa publicação da Super Interessante, de 2016, eles mencionaram desse novo mecanismo que faz a pessoa se sentir, por exemplo, na praia, no campo, entendeu? Observar a sons da natureza, coisa para acalmar ela e ela não ter perigo de surtar. Inclusive, se a pessoa tem claustrofobia, ela não pode fazer, né, o exame. E esse exame de ressonância magnética, ele é extremamente importante e não tem um substituto muito bom ainda. Porque ele é necessário para você ter uma noção do que acontece dentro da cabeça da pessoa. Sim. Olha que bacana. Uma realidade virtual. Tecnologia dos games aí na medicina. Auxiliando. Que bacana. E junto com a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, Vinícius. Olha só. Forte pra caramba, é capaz de distinguir tumores com menores que 2 milímetros. Veja só, cara. É a tomografia computadorizada. É capaz de distinguir qualquer variação, até mesmo das células que possam ser cancerígenas, já consegue encontrá-las. Isso que é um grande problema que tem hoje em dia, né? Porque quando você percebe um tumor, muitas vezes é tarde, entendeu? Isso que eu ia dizer. Para a cura acontecer, para o tratamento ser eficaz, quanto antes o diagnóstico, melhor é. Sim, como toda doença, mas o tumor não é uma coisa que você vai todo ano fazer exame no corpo inteiro procurando por tumor, entendeu? E ter uma máquina mais eficiente é essencial para diminuir o número de casos, né? De morte por causa disso, enfim. Você citou do raio-x, a descoberta, né, do raio-x foi no século XIX. O raio-x tanto usado para diagnóstico, né? Todo mundo acredito que já tirou um raio-x. Já tirou? Fez um raio-x? Vários. Né? Para ver se é uma quebradura e tudo mais. E também o raio-x é utilizado, Vinícius, para o combate ao câncer. Olha só como assim. Sim, o câncer de mama, porque tem vários tipos, sabe, de maneiras de se utilizar o raio. O raio-x, o raio gama também. E também pode ser utilizado na radioterapia. Radioterapia, mas aí eles usam pra atacar células ou pra só procurar Não, pra combater. Nossa. Até no combate é utilizado. Claro, mas aí é um raio-x diferenciado diferente daquele que só faz o diagnóstico de uma quebradura e tudo mais, né? Cara, a ciência tá tão pirada, a tecnologia, que tu sabe o que é um acelerador de partículas?
Só em filmes. Não, então, mas existe, né? Sim. E o fato é que ele acelera prótons, assim, a muito próximo da velocidade da luz, entendeu? 99,999, pá. Aí tu me pergunta, cara, o que um acelerador de partículas tem a ver com medicina? O que tem a ver com medicina, Vinícius? Cara, eles estão usando uma máquina muito parecida, de acordo com a Super Interessante de 2016, tá? Para atirar moléculas de carbono em possíveis cânceres para combater. Sim. Cara, tu tem noção disso? A questão é que eles não estão fazendo isso tão rápido quanto o acelerador de partículas, obviamente, porque é uma partícula muito maior e a gente não tem capacidade de... Sim. Né? Mas ele leva apenas, entre aspas, né? 75% da velocidade da luz. Psh. E eles estão atirando essas moléculas em células possivelmente cancerígenas para eliminar elas. Aí tu me pergunta, cara, por que isso? Não tem um jeito mais eficiente, entendeu? Do que usar uma máquina desse tamanho, que é uma máquina absurda? São prédios gigantes em torno de uma máquina enorme? E aparentemente não. A medicina, esse avanço se dá através da tecnologia. A tecnologia anda lado a lado com a medicina, né? E sabe o que é o mais interessante, cara? Que depois que ele passa por esse Processador. espécie de tiro, é uma espécie de tiro, não é uma Tiro bala, mesmo. que acerta o tumor, 15 minutos depois, o cara pode se levantar e tomar um café. Cara, 15 minutos. Isso é incrível, né? Não, eu não consigo acreditar nisso. Se não fosse super interessante, no site oficial delas, matéria de 2016, eu diria que é filme de ficção científica, é fake news, entendeu? Porque é muito além da nossa realidade, é um negócio que a gente não pensa que realmente acontece, entendeu? Mas esse daí tá sendo usado já, Vinícius? Não. É um... Não, tipo, eles estão trabalhando nisso, É, eles já porque fizeram testes, entendeu? Sim, mas até ainda não porque... foi liberado. Não foi até por causa do preço, né? Até porque é um mini acelerador de partículas, então é um negócio absurdamente caro e não é viável. Tu não vai ter isso em todo hospital, entendeu? Não vai ter isso em todo o país, entendeu? Tão cedo, pelo menos, né? É extremamente caro, um processo demorado. É mais a questão do caro mesmo. O preço é absurdamente alto. Então tu não vai ver isso como um tratamento viável, assim. Sabe, Tão Vinícius? cedo, né? Pelo menos. Tem Você já teve algum problema de estômago? Eu tive refluxo, na verdade. Sério? Sério. Você já ouviu falar, então, da endoscopia? É aquele negócio que tu coloca um cano na boca, assim, e ele vai pra dentro. Isso. Eu fiz esse exame aí. Meu, Você já que horrível, fez? cara. Que agonia que daquilo. Sério. E olha só, Vinícius. Mas o pessoal já usou até mesmo lentes, espelho mesmo, para tentar ver como que era lá dentro. Para Meu tentar Deus. auxiliar no processo de cura, de diagnóstico primeiro, né? Para depois trabalhar com a cura de problemas, né, no estômago, no esôfago. Espelhos, que loucura. Espelhos dentro de um tubo. Aí tinham vários espelhos que um refletia no outro até chegar no primeiro ali, que era pro médico, aquele que tá fazendo o diagnóstico, perceber o que tinha dentro da pessoa. Mano, eu quase vomitei uma câmerazinha que era pequena, num tubo pequeno, fino, entendeu? Eu quase vomitei aquele negócio lá. Imagina um negócio com espelho, cara. A luz também, quando eles começaram a fazer esses testes, ela era bem escassa. E só que esquentava muito, porque você tem que iluminar lá dentro. Aí esquentava, porque os espelhos, né, refletiam e tudo mais, esquentava esse tubo e causava até queimaduras. Meu Que coisa. Deus do céu. Como que a medicina avançou hoje? Nós temos isso daí que você fez, né? Mas imagina se fazer no passado. Mas tem um negócio ainda mais avançado, cara. O quê? As pessoas, um dos grandes problemas é fazer cirurgia no coração, né? Que é uma cirurgia de alto risco, tem que abrir o peito. E uma das principais razões pela qual tem que fazer essas cirurgias é por causa de problemas na artéria, enfim. Tem um novo negócio que é para quando uma das aberturas do coração, para onde saem as artérias, né? Tá danificada. E aí eles precisam expandir isso. O que eles fazem normalmente é abrir o peito e colocar alguma coisa lá. Só que tem um jeito novo deles fazerem isso. Eles pegam um pequeno balão, colocam na ponta de um cabo de aço com uma câmera. Aí eles colocam dentro de uma artéria na perna da pessoa e vão guiando esse cabo até o coração dela. Não acredito. Não, eles vão guiando até lá. E aí o médico vai olhando. Essa é uma operação de alto risco, né? Sim. Não é alto risco que abrir o peito da pessoa para colocar. Essa é uma de menor risco. E aí vai guiando a câmera desde a perna da pessoa até dentro do coração. Quando chega na área danificada, esse balãozinho infla e eles deixam o equipamento lá. E depois eles tiram de volta. O negócio é que,
é uma operação de baixo risco, né? Só que baixo risco, cara, dá uma chance de 13% de causar um derrame no cara. 13%, não é uma chance pequena, considerando que o cara pode morrer, entendeu? Claro. Então, o quão arriscado é a operação anterior? A gente tem um mini acelerador de partículas que atira em tumor, mas tem 13% de chance de morrer numa cirurgia no coração. Então, é um negócio que se tu pensar e fazer a comparação é meio absurdo, assim, né? Meio caramba. Sabe, você tá falando do coração, eu lembrei de algo. Que são os possíveis órgãos, Vinícius, tipo coração, pâncreas, que podem ser substituídos por órgãos artificiais. O grande problema com órgãos artificiais que eles estão resolvendo, né, é que as células identificam como organismo estrangeiro e combatem elas, né? Isso. Então tem um grande risco de um ataque autoimunológico, que o organismo destrói a si mesmo. E que é expelir até mesmo, né? O porque corpo estranho. Ele vê como, é uma bactéria invadindo, qualquer coisa assim. Por exemplo, quando um pego entra no teu pé, eles veem como um organismo estranho e atacam, né? É a mesma coisa que eles fazem. E aí eles têm que burlar esse sistema imunológico. E como isso varia muito de paciente para paciente, essa é a maior dificuldade. E aí, mas eles estão trabalhando nisso, tá dando certo até. E quando isso for virar uma coisa mais certa, mais fácil de se fazer, eu acredito que... É um risco a se correr, né? Porque quem está com o órgão já debilitado... E não consegue doação, porque doar órgão é difícil. Não, mas a questão, cara, é que eu acredito que até o fim da nossa vida a gente vai ver esses órgãos sendo usados. Eu acredito também. Até antes. Eu acredito que antes. Durante o meu período de... Cara, eu tenho o quê? 19 anos agora. Quando eu tiver um problema no rim, eu acredito que até eu tiver 40 anos, sei lá, eles vão trocar por um rim artificial, coisa assim. Não é algo distante. Depois a gente saber que tem um mini acelerador de partículas matando, né, tumores... O que a gente não pode esperar? Mas a tecnologia vai avançar cada vez mais. Há especialistas aí que dizem, Vinícius, que nesses próximos 10 anos vai avançar mais do que nos últimos 100 anos. Nossa. Não, mas isso é uma coisa que está acontecendo sempre, né? Na informática tem um negócio chamado lei de Moore. Uhum. A lei do cara era assim... a cada ano vai dobrar o número de transistores num processador. Ou seja, cada ano o computador vai ficar mais avançado em um nível exponencial. Ele quase estava certo. Mas aí a gente descobriu no meio do caminho uma tecnologia ainda mais avançada que levou isso a um nível além do que ele havia previsto. Porque o computador usava mais de um processador. Uhum. Então o número de transistores num único processador não aumentou no mesmo ritmo. Mas a capacidade de processamento do computador aumentou mais do que ele tinha previsto. E isso ele previu em 80, 90, entendeu? Antes do século XXI. E isso está acontecendo em todas as áreas, cara. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais rápido a tecnologia cresce. Pra você ter uma ideia, Vinícius, o smartphone, ele pode ser usado para medir a frequência cardíaca. Você coloca ali no teu braço, você vai dar aquela... É utilizado para isso hoje, né? Dá aquela corridinha, você sabe quando tá a tua frequência cardíaca, pode evitar ali acidentes, né? Cardiovasculares. Entende? Então é um smartphone, cara, aquilo que a gente tem na mão, no bolso. Aplicativo, tu pode usar aplicativo e claro, equipamento externo também, pra fazer exercício e saber o teu desempenho, saber a tua respiração, batimento cardíaco, número de passos que deu. Então, essas coisas que antes precisavam de um laboratório e uma pessoa especializada pra olhar, tu pode fazer isso com um aplicativo do smartphone. Entendeu? Hoje em dia é algo simples. Que carrega, anda junto com você. Exato. E outra, é que a gente falou bastante de câncer e tumor, né? Que é uma coisa que eles estão trabalhando bastante por causa da dificuldade, né? Que para identificar câncer de pulmão, tem um tratamento novo que eles colocam um cano na boca do paciente e o paciente respira por ali. E eles identificam se a pessoa tem ou não câncer de pulmão, até um determinado ponto. Como funciona? Quando a pessoa tem uma certa alteração dentro do pulmão, ele libera certas partículas orgânicas, né? Que são incomuns, que não são comuns ao ser humano. Não é uma coisa que normalmente tem no pulmão. Então, quando você respira no cano, a máquina vai absorver esse ar e vai procurar por essas partículas. Se ela encontrar, é sinal de que você provavelmente tem câncer de pulmão. Seja num estágio muito anterior ou já avançado, né? E é só respirar num cano. Então não precisa de grandes coisas mirabolantes. Fantástico. Imagina o tamanho dessas partículas. As partículas não são visíveis a olho nu, né? Claro que não, claro que não. Através do aparelho,
É como eu falei da tomografia computadorizada, que pode ver tumores até menores de 2 milímetros. Mas Poxa. então, é isso aí. Olha, assunto pertinente, mas é muito bacana falar sobre isso, né? O tempo tá Os nossos acabando agora, dias. pessoal. Mas, gente, nós vamos ficando por aqui. Valeu. Aqui, um abraço do Rafael Dias pra vocês. Abraço do Vinícius Liberato. Acompanhe nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook. Nos deem sugestões de pauta, críticas a algum elogio. E Vinícius desligando. Até mais.